Vamos então dar início a esta audiência. Eu cumprimento a doutora Alexandra Costa, a quem agradeço e peço desde já desculpa por este atraso no início da reunião. E vamos ouvir relativamente à audição pelo pagamento pelo Estado de indenização fixada por sentença judicial. A audição organiza-se de uma forma simples, portanto tem 10 minutos para a sua exposição inicial, que pode acompanhar no relógio que está lá ao fundo, portanto vai monitorizando, temos aqui alguma flexibilidade. Depois cada um dos grupos parlamentares colocará as questões que entender pertinentes, 4 minutos para cada grupo parlamentar, e no fim devolvemos novamente a palavra para que possa responder ou completar a sua intervenção inicial. E, portanto, eu passar-lhe de imediato a palavra, pedia apenas que ligasse o microfone para poder ficar gravado. Muito obrigado. Ora, bem-ajam desde já receberem-me e me ouvirem. Ao longo destes anos têm sido já alguns contactos que também tenho feito para esta comissão, não é a primeira vez, sendo que foi também uma das que me ouviu e que de alguma forma me agiu em função daquilo que eu lhe pedi já em 2015, ainda na altura era o Dr. Fernando Negrão o Presidente, e que abrimos um precedente de 30 milhões de euros de dotação orçamental para pagamento. E tenho aqui, deixo-vos depois o documento, deixo-vos depois aqui os documentos, se quiserem depois. Pronto. Como sabem, eu acredito que já tenham lido e que estejam a par do que é o meu caso e do que foi a petição que aqui me trouxe. Percebi que das duas questões que vos pedia para me ajudarem, que a primeira se escusaram relativamente ao pagamento da indenização, mas que estamos aqui, acima de tudo, pela segunda parte, que era repensar sobre a lei, sobre o nosso sistema jurídico e ajudarem-me, pelo menos, que o caso da minha filha não tenha sido em vão e que, pelo menos, possa contribuir também para que alguma coisa no nosso sistema jurídico mude. Hoje era para me ter acompanhado o meu advogado, mas isto, ao longo destes 25 anos de processos em tribunal, 3 foram os que me acompanharam em pro bono, e, portanto, nós às vezes não conseguimos também exigir que as pessoas não é? Participem mais do que aquilo que podem. E, portanto, ele hoje tinha um julgamento e não pôde aqui estar. De qualquer forma, o que eu propunha e o que nós vínhamos a propor é a mudança do nosso sistema jurídico. A responsabilidade civil é subjetiva. E o que nós pedimos é que nos ajudem a mudar estas circunstâncias. Não faz sentido nenhum nos dias de hoje, ou nunca, mas pronto, agora, ser o lesado, ser a vítima a ter que fazer o ónus da prova e andar anos a arrastar-se nas barras dos tribunais, e inclusivamente com sentenças proferidas que têm, por sua vez, peso de lei, são soberanas, e não serem cumpridas. Em 2012 consegui a condenação do Hospital Amadora Sintra por negligência médica no caso da minha filha. A Mariana nasceu em 97, em 98 instaurei o processo, crime, que decorreu de apelação Supremo, e quando entra no administrativo em 2003, e portanto só em 2012 é que eu consegui a condenação. Desde 2012 até 2022 continua por ser pago e por cumprir uma sentença que transitou em julgado. E mais ainda, o surreal e o desrespeitoso, não é? Na violação dos meus próprios direitos é ter que ser eu andar a bater às portas e às capelinhas e dizer, olhem, não é? Porque tenho uma sentença, é como se tivessem dito, olha, este senhor vai preso, mas depois ninguém confirma se aquela pessoa vai presa ou não, não é? E, portanto, o que se passa comigo é a mesma coisa, ninguém tem coragem ou integridade, eventualmente, de executar uma sentença. Pronto. O meu advogado, na altura, quando falei com ele, eu disse para ele estar aqui, porque esta é a parte que eu sou psicóloga, não sou advogada, não é? E, portanto,
se bem que ao longo destes 25 anos também já fui conhecendo aqui, ou já fui tendo aqui algumas bases para poder falar um bocadinho com conhecimento de causa. Nós estamos inseridos na Comunidade Europeia, países como aqui ao lado, e dou-vos um exemplo, e foi um dos casos que ele me pediu também para vos passar, que foi ainda há pouco tempo, uma criança caiu a um poço em Espanha, faleceu, e o sistema jurídico, a primeira coisa, e o Estado, com o dever moral ou dever social que tem, em primeira instância, deveria ser defender os seus cidadãos, não é? E aqui o que se passa é exatamente o contrário. Em Espanha, a criança morreu, o Estado imediatamente é ressarcir a família, é ajudar esta família a fechar aquela dor, a fechar aquele capítulo, e depois então vai ver quem é que tem que pagar o quê. Não sou eu que tenho que andar aqui, não é, a dizer, olha, como aconteceu, por exemplo, em 2015, quando o Dr. Fernando Negrão depois, de alguma forma, conseguiu este precedente de abertura de créditos. Porquê? Porque quando foi a sentença não pagaram voluntariamente e, portanto, entrei com uma execução. Quando entro com a execução tínhamos dois caminhos, ou a penhora das contas do hospital ou o artigo 172 da dotação, os créditos extraordinários da dotação orçamental. Diga? Pronto, está a ver. E, portanto, quem paga o quê, a vítima ou o usado nestes casos não tem que sequer andar atrás, ou tem, não é? Quanto muito até um pedido de desculpas. Mas, pronto, e entretanto, de 2012 a 2015, andei com cartas para trás e para a frente porque o Tribunal me disse que para já, porque entretanto o hospital entrou com um processo de insolvência, o que vai contra um despacho saneador que eu tinha em 2003, do próprio juiz. Se nós estamos num tribunal administrativo, estamos num tribunal contra o Estado, não é? Não estamos a tratar de nenhuma empresa privada, mas sendo o Hospital Amadora Sintra uma gestão, uma SA e uma gestão privada, acabaram por usar isto e, portanto, entraram aqui com o PER e achavam que eu deveria receber por ali. Entretanto, entramos com o 172 e vai correr em que o Tribunal nos diz, ou o Conselho Superior nos diz, olha, boa sorte, porque isto de dotação orçamental são 5.000 euros por mês, por ano, para estes fins, e, portanto, você é a 52ª credora da lista deste tipo de indenizações, temos 32 milhões de euros em dívida, e eu fiquei escandalizada, não é? Quer dizer, mas ainda fui eu, não é? Ainda sou eu que tenho que andar. Já está a ver pronto, já vão 7 minutos, não é? Está a espreitar. E, portanto, ainda fui eu, e na altura foi a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantia, que pegou na situação, que levou e que me abriu depois aqui, que me congratularam depois, inclusivamente escrito à mão, que muito agradeço a sua iniciativa e o seu contacto, a sua causa, foi um grande contributo para um precedente nunca antes aberto e, portanto, pagaram todas as indenizações menos a minha, tinha uma ordem de tribunal, uma ordem de transferência do Conselho Superior, que também vos vou deixar para me pagarem. Entretanto, entrou o Uriás e Menendez e os Proenças de Carvalho da vida, não é? E, portanto, fica tudo embargado. A minha pergunta é, não são os tribunais soberanos, não são as sentenças soberanas, não é? Como é que lobbies ou como é que escritórios de advogados têm, não é? E toda a gente se escusa de se pronunciar ou de assumir uma decisão. E eu estou aqui hoje, eu acho que muito dificilmente as pessoas conseguem durar tantos anos aqui, é muito à custa da minha saúde mental, também da minha força e da minha capacidade de acreditar, porque eu acredito que as coisas mudam, há um momento que as coisas têm que mudar e nós temos que dar a voz e temos que dar a cara, e eu gostaria de conseguir que alguém em instâncias de poder efetivamente consiga perceber o quanto nós, cidadãos, somos lesados nisto, não é? E, portanto, porque uma lei
nos continua a permitir, ou cada um de nós, interpretar como bem entender. E, portanto, o meu pedido aqui, mais do que a indenização, acho que ficava muito mais feliz, sabendo que pude contribuir para que o nosso sistema jurídico passe de uma responsabilidade civil subjetiva para objetiva. Quando há o dano, é provado o dano, há lesão, primeiro é ressarcir a vítima, é deixar que as pessoas que já lhe aconteceu, não é? O que aconteceu, possam fechar, fazer um closure da sua vida, de poder, não é? E sentir que o Estado, e reparem, sou técnica de saúde, eu sei que erros podem acontecer, mas nós temos que ter, se nós não mudarmos, não é? Ou se continuarmos a compactuar para que não haja punição, ou pelo menos supervisão, não é? Do que é que se anda aqui a fazer, é violar os outros, não é? É violar os nossos próprios direitos, é compactuar para que o sistema nunca mude. E, portanto, o meu pedido é este, não sei a quem mais me posso dirigir. Há pouco tempo fui ouvida também na Presidência da República. Sim, é mais pancadinhas nas costas, você é uma mulher, não desiste, é isto, é aquilo, mas o que é certo é que eu tenho razão, eu tenho uma sentença, eu consegui o mais difícil, que é conseguirmos condenar, não uma equipa, porque depois também é dúbio, não é? Como é que no processo de crime e contra a equipa médica não conseguimos nada, não há anexo de causalidade, mas depois no administrativo conseguimos provar que existe de facto essa negligência. Isso também é uma coisa que nós podemos pensar um bocadinho sobre isto. Quem é que me fez o parto foram as paredes, não é? Desculpem a minha, não é? Mas pronto, ainda assim, e quero acreditar que as pessoas também evoluem ou que tenham evoluído e crescido com as coisas que lhe foram acontecendo, alguns médicos sim, outros nem por isso, mas acima de tudo para que se evitem mais Marianas, não é? E que se evitem que famílias andem, eu vou fazer 49 anos, há mais de metade da minha vida, não é? A lutar por algo que à partida eu nem tinha que o fazer, não é? Portanto, não sei o que é que nós, em termos de leis, o que é que os senhores me poderão ajudar relativamente a isto e até me indicarem, relativamente à indemnização, o que é que eu posso fazer mais, porque, na verdade, pronto, isto é algo que me custa fechar, é algo que eu me custa ter paz. E quando eu penso, ok, queres ter paz, queres ser feliz ou teres razão, é óbvio que, não é? Mas há alguma coisa em mim que não me deixa sossegar, não é? E ter paz, porque eu sei que, aliás, mais valia não ter entrado no sistema judicial, porque a gente diz, isto nada muda, nada funciona, não é? Porque foi precisamente estes anos todos que ainda me fazem mais desgaste e que ainda me causam mais, é ultrajante, não é? E uma pessoa sente-se violada, quando até tens razão, e agora? E sei perfeitamente que isto passa as teorias de conspiração e as paranoias e os não sei quês, mas se fosse outra pessoa, se fosse alguém que tivesse hipótese de ter este advogado ou o outro, ou eu própria ter, não é? As coisas eram diferentes e eu sei que sim. Eu estava-vos a dizer que sou técnica de saúde, eu trabalho no sistema, eu trabalhei 6 anos na ação social, eu própria sou contribuinte do Estado, não só com os meus impostos, mas acima de tudo, a tirar pessoas da rua, a funcionar para o bem, a trabalhar pelos direitos, não é? E sinto-me enganada, sinto-me ultrajada, sinto-me desrespeitada e sinto, acima de tudo, que não me ouvem. E que quando me ouvem é assim, senhora, mas não agem sobre as coisas. Não há ninguém com coragem ou integridade para assumir as decisões, não é? E pronto, acho que se calhar até já me excedi, mas não sei mais o que vos diga. Ao mesmo tempo que a minha natureza é otimista e lutadora, e, não é? Quero sempre vir para estes âmbitos a acreditar, mas venho sempre um bocadinho de pé atrás, porque é também um mecanismo de defesa, porque quando nós abrimos aqui as expectativas e a desilusão
E a facada no coração é grande, porque tu continuas a achar que, afinal, por mais que... Por isso é que depois as pessoas surtam, não é? E dão tiro a este, ou fazem uma greve de fome, ou fazem não sei o quê, as pessoas que são direitinhas, que andamos aqui, que fazemos até cumprimos, que conseguimos sentir, que temos razão, que temos a lei do nosso lado. Vocês aqui no vosso... Eu até sublinhei, não é? Quando dizem que não se escusam aqui de... Até sublinhei isto, não é? De dizer que os tribunais são órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo, não é? E que incumbe aos tribunais assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos. Mas depois também me dizem que é um órgão soberano e independente e que nada podem fazer. Mas está sujeito à lei. E ele nem a lei cumpre. Não é? E quem é que supervisiona isto? Como é que nós podemos continuar a compactuar com isto e estar em silêncio e a ver? E sabemos, do meu caso, há milhares de famílias que se destruturaram, pessoas que vencidas pelo cansaço, não é? E a desacreditar, não é? Peço desculpa, se calhar agora já... De maneira nenhuma. A questão é mesmo essa, é pedir, pelo menos se não me ajudam a fazer justiça, não é? Que façam justiça comigo, a pagarem com todos os juros aquilo que me devem, porque agora eu não sei se são pais, que catalogar-nos é cruel termos que catalogar ou estarmos numa tabela a imputar o valor de um filho, de um ser humano, não é? E o tribunal já te põe a 70 mil euros. Não é? Um filho vale para cada um dos pais 70 mil euros. Não é? Já é ridículo termos que aceitar isto. Não é? Quanto mais ainda tens que andar a fazer valer E os juros que agora estão, porque quando me pagarem é com os juros todos, isso que é dinheiro dos contribuintes, não é? Que é dinheiro... Isto é ridículo, é vergonhoso. Quero só terminar por dizer que vou dar o último passo, que é uma vergonha, mas o meu advogado está a preparar agora a ação para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, e é uma vergonha ter aqui com o nosso Estado português para o Tribunal por ele próprio não se fazer valer. Não é? Como é que um juiz que anda anos a estudar nem tem o brio de perceber se o seu próprio trabalho está a ser cumprido? Não é? Muito obrigado. Sem querer cortar o seu raciocínio, passar agora a palavra aos grupos parlamentares. Tem a palavra pelo Partido Socialista o Sr. Deputado Francisco Oliveira. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Penso que iria passar porque a Sra. Deputada Sofia, como é relatora, eventualmente era nesse sentido. Mas uma vez tem intervenção, se quiser. Sim, senhor. Muito obrigado. Sim, senhor. Tenho agora uma intervenção em plenário. Antes de mais, Sr. Dona Alexandra Costa, muito obrigado por ter vindo e por estar aqui connosco. É uma situação emocionalmente constrangedora, porque isto já não é uma questão jurídica, é uma questão humana e, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e eu próprio estamos aqui solidários com a sua situação e com a situação que realmente está a passar. Deixe-me dizer-lhe, antes de mais, que, de facto, não é, infelizmente, uma situação única. Nós sabemos que os tribunais funcionam desta maneira. Eu sou advogado há 38 anos e sei o que são os tribunais e o recurso aos tribunais, e nomeadamente aos administrativos e fiscais. E, portanto, por aí já não vou. Quando me falou numa questão de falência, pensei, bem, uma questão de falência é uma questão terrível, porque as questões de falência demoram anos e por aí fora. E, portanto, quanto à execução da sentença, nós, infelizmente, aqui não temos qualquer possibilidade de a ajudar e, portanto, tomar aqui uma decisão chamada separação de poderes. Eu, como referi há pouco, e não foi em tom de jocoso, foi mesmo em tom correto, de dizer que já está uma jurista e, portanto, já conhece os termos e estas situações. E, portanto, nós, de facto, aqui não temos essa possibilidade de poder mandar executar ou de ter aqui uma força nesse sentido. Agora, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está naturalmente aberto a rever esta situação, porque isto é uma situação, de facto, que tem a ver com a estrutura e com o sistema judicial. E não tem só a ver com o sistema dos tribunais administrativos e fiscais, mas com o sistema judicial em si.
E, naturalmente, que tudo o que seja feito para uma maior proteção das vítimas e um ressarcimento mais rápido das próprias vítimas é, de facto, fundamental e é importante. As pessoas não podem estar 10 anos, 20 anos à espera do ressarcimento. Com tudo isto e com tudo aquilo que nos deixou aqui, para além da questão jurídica, a questão emocional, que é, de facto, eu diria, desastrosa. E quando fala realmente em saúde mental, eu imagino estes anos todos, o que terá passado e não passado sobre essa situação. Eu sou pai, tenho 4 filhos. Não imagino que é uma perda relativamente a uma situação dessas. Seria algo extremamente difícil de suportar, não faço ideia. E, portanto, reconheço também aquilo que referiu, que estar aqui a pôr numa tabela o valor de A ou B, C ou D é uma coisa também extremamente absurda para um pai e para uma mãe, e por isso, da nossa parte e da minha parte, em termos pessoais, naturalmente que irei propor junto do grupo parlamentar que se faça uma iniciativa no sentido realmente de tentar resolver estas situações e tentar que o Estado português e que as pessoas sejam indenizadas o mais rapidamente possível e ressarcidas relativamente aos seus pais. É o que tenho para lhe dizer e, mais uma vez, a minha solidariedade relativamente a este assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Sofia Matos, que é também a relatora desta petição. Tem a palavra, Sra. Deputada. Sr. Coordenador, colega deputado, Alexandra, quando vemos a cara das pessoas, de facto, as coisas ficam mais difíceis e mais reais. E eu podia lhe dizer muita coisa e dizer que estou solidária e que a sua história me tocou e nos toca a todos. Todos somos humanos, independentemente daquilo que estamos aqui a fazer, mas também temos de ter noção que temos uma responsabilidade acrescida sobre todos os outros cidadãos e que eles confiam em nós para fazermos alguma coisa por eles e, portanto, eu não posso deixar-lhe endereçar as palavras que normalmente a todos dizemos e que é cumprimentá-la por ter cá vindo, mas eu não posso deixar de dizer como mulher, como cidadã, que eu tenho admiração pela sua coragem. É uma mulher forte. Gostava que todos fossem assim, quando estivessem nesse tipo de situações. Parece que Deus nos colocou nessas situações porque sabia que tínhamos a força para ultrapassá-las. E disse aqui uma coisa muito interessante, que parece que não tem paz, não consegue ter paz, mas há alguma coisa que lhe diz que ainda não consegue, não é agora que vai fechar essa gaveta. E também me custa ouvi-la dizer que se arrepende de ter entrado no sistema judicial e que mais valia não. E nós não podemos permitir que os cidadãos desistam da justiça e que não recorram aos tribunais para rever aquilo que é seu. Isto não pode acontecer. Nós temos uma dupla responsabilidade aqui. Não quero também, como aqui percebi, criar expectativas ou dizer-lhe que nós é que vamos resolver e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para isso. O que lhe posso dizer é a mesma coisa que disse o deputado Francisco, e até podemos fazê-lo juntos, com o apoio dos nossos colegas deputados, olhar para a sua situação com carinho no sentido de olhar com olhos de ver e perceber o que é que da nossa parte, cumprindo naturalmente todos os pressupostos, os princípios do sistema judicial e de facto a separação de poderes é um princípio que faz todo o sentido, apesar de quem está nas situações poder pensar como é que o outro órgão de soberania não pode ajudar-me, mas o princípio em si, o sistema em si faz sentido que assim não seja. E no que respeita à outra questão, para prevenir e acautelar situações futuras, da minha parte fica um compromisso pessoal de tentar olhar para esta situação com olhos de ver e tentar perceber, sistematizando, olhando para o sistema em si, o que é que se pode fazer para alterar esta situação. E, naturalmente, não dependerá só de mim, não dependerá só do meu colega. Nós temos grupos parlamentares e vamos tentar sensibilizar, na medida do possível, as pessoas que trabalham connosco, que estão na área da primeira comissão,
para tentarmos fazer aqui alguma coisa pela sua situação. É um compromisso pessoal, compromisso de honra, já não é como deputada, não é como nada, de quem ficou muito sensibilizada pela sua situação. Eu não sou mãe, eu não tenho ideia do que é passar aquilo que aqui nos descreveu, mas fiquei muito sensibilizada e deixo uma garantia pessoal de que farei o que estiver ao meu alcance para olhar para esta situação e tentarmos acautelar situações no futuro para que isto não volte a acontecer. Quanto à segunda questão, disse que irá recorrer aos tribunais fora do país. Acho muito bem, não sei se já o fez junto da Provedora de Justiça. Imagino que sim. E resta-me lamentar que isso aconteça, porque, de facto, por causa da questão da separação de poderes, nada podemos fazer, a não ser esperar que no final das contas, tudo se resolva e que consiga fechar essa gaveta e que outros tantos não passem por isso, e sabemos que são muitos, infelizmente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Matos. Tem agora a palavra novamente, 10 minutos para poder, enfim, complementar a sua intervenção inicial ou responder. Tem a palavra, por favor. Eu agradeço-vos, não é? Vocês podem imaginar a quantidade de pessoas que se compadecem e que à minha frente se comprometem e que, sobre compromisso de honra, que vão fazer alguma coisa e que as coisas vão mudar ou que vão tentar, não é? E, portanto, a única coisa que me resta dizer é que vou acreditar que sim, e ao esperar que a passo e passo também me vão dando esse feedback e perceber que, de facto, porque a boa vontade está cá e existe, mas uma coisa é a boa vontade, outra coisa é agir sobre ela, não é? E, portanto, não tenho muito mais a acrescentar, é pedir-lhe então que me vá dando esse feedback e que me mostrem, não é? Nós quando votamos, quando escolhemos os nossos representantes, não é? Damos-lhe esse poder e para mim é difícil de compreender que as pessoas que têm poder de se mexer e poder de fazer alguma coisa, não é? Que sejam engolidas pelo sistema e, portanto, que têm que fazer e tantas coisas, não é? E o tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo, não se vão fazendo, não é? E vai ficando sempre tudo na mesma. Mas é o que eu lhe disse e reforço, eu sou uma eterna crente, se calhar por isso também sou um bocadinho sofredora, não é? Mas pronto, quero acreditar que de alguma forma me ouviram, que não vão ficar só por aí e já agora, há bocadinho estavam a falar e que se calhar me indiquem, ok, falou-me na Provedora da Justiça, já fui à Provedora da Justiça, ao Conselho de Magistratura, ao Conselho Superior, quer dos Tribunais Europeus, quer... não é? Portanto, já corri a Ministra da Justiça, a Ministra da Educação, o Presidente da República, a Assembleia da República, não é? Todos eles vão passando, isto não é daqui, é dali, todos eles vão passando a bola, não é? É como lhe digo, a única pessoa que alguma vez eu vi agir e que me surpreendeu foi, de facto, a vossa Comissão, o Presidente da vossa Comissão na altura, em 2015, mas ainda assim, relativamente ao meu caso, não interessa, mas foram outros que com certeza tiveram anos à espera, não é? E, portanto, pelo menos eu consegui resolver essa situação a outras pessoas. Mas é, de alguma forma, perceber, não somos nós, não sou eu. Não era eu que tinha que estar aqui, não era eu que tinha que andar a fazer prova disto ou daquilo, não era eu que tinha que andar
a mendigar justiça que é minha e que até me foi dada por um tribunal, não é? Isso é impotente, é frustrante. Eu não tenho muito mais a dizer, porque acho que, pronto, eu quero acreditar, mas estou numa fase muito desacreditada. Já são 25 anos. A minha filha fazia 25 anos, dia 18 de outubro. Felizmente tenho mais 3 filhos, mas nenhum substitui o outro, não é? E até o que me aconteceu com a Mariana me fez desfrutar da minha maternidade com eles de outra maneira, mas inclusivamente até o parto, não é? Nunca pude ter um parto normal, nunca pude amamentar, porque me foi retirado esse direito à nascença da Mariana, não é? E todos os outros foi sempre, não é? O impacto que isto tem na vida de uma pessoa, na família e na própria sociedade, não é? O quantas vezes, se nós estamos desacreditados do nosso desempenho, não é? Se nós não acreditamos nas coisas, não conseguimos fazê-las, se nós não é? É baixas médicas, é as pessoas não votam, não contribuem, pelo contrário, não é? E eu acho que o Estado tem que dar o exemplo, não é? Tem que primir pelo exemplo. Eu, se devo uma multa, vem-me buscar tudo, não é? Roubam um filho, o direito dele ter uma vida, dela ter uma vida, não é? De ser um contribuinte saudável, não é? Não há dia nenhum que eu não passe e me pergunto como é que ela seria hoje, quem seria ela hoje, não é? E onde é que fica isto? Eu continuar a motivar pessoas, porque é a minha área, não é? As pessoas não vêm ter comigo porque estão felizes, vêm ter comigo porque têm problemas e porque sofrem, não é? E o podermos aliviar um bocadinho disso, podermos contribuir, não é? Para que não volte a acontecer. Reparem isto, nós temos 2,5% de erro médico na obstetrícia. É muito pouco, se me disserem 2,5% é pouquíssimo. Mas depois vamos a um centro de paralisia cerebral da Gulbenkian e esses 2,5%, 90% dos casos que lá são, 90% dos casos que lá estão, são de anóxia isquémica no parto. Nos dias de hoje é inadmissível, não é? E depois todo o decorrente disto, não é? E termos que andar a policiar isto, ou termos que andar a dizer chega, não é? Basta, não é? E ninguém nos ouvir, é frustrante, é desgastante, é como lhe digo, olha, sabe quantas vezes eu já pensei em fazer greve de fome aqui à porta? Sabem quantas vezes eu pensei em fazer esperas e difamar as pessoas? Porquê? Porque o fio entre a loucura, a sanidade e a loucura do desespero, que é de não sermos respeitados, quando nós somos respeitados, quando nós estamos no caminho, não é? É surreal. Não faço greve de fome, porquê? Porque, olha, porque tenho mais filhos, porque tenho que comer, porque preciso trabalhar, porque, não é? Mas é por isso que as pessoas estão como estão, porque isso é o caos, é por isso que nós estamos assim. Porque quem está no poder não faz nada, ou está de mãos atadas, ou não tem a força, não sei, qualquer coisa, mas mexam-se, ajudem-me, não é? Porque não estão a ajudar a mim, estão-se a ajudar a vocês, aos vossos. Eu às vezes tenho pena, não tenho pena porque eu não desejo isto a ninguém, não desejo mesmo isto a ninguém, mas se eu fosse uma cidadã comum, se eu fosse alguém de berço, se eu fosse um juiz, se eu fosse isto não tinha acontecido. Isto não tinha acontecido, e muito menos o que anda a acontecer estes anos todos, depois de teres uma decisão e teres, não é? É gozar, é duplamente, há bocado estava-me a dizer que ficou triste de eu dizer que me arrependo, não é? Não imaginam o desgaste que é o nosso sistema jurídico e teres que andar a lidar com incompetência de recursos
intempestivos, já fora de prazo, serem aceitos depois de um trânsito em julgado, temos que andar com réplicas a dizer, doutora juiz, então, mas eu já tenho a certidão em julgado, então, mas, não é? Então, mas nós estamos num tribunal administrativo, porque é que eu tenho que ir receber um crédito de uma sociedade anónima? Não é que eu não sou perdida nem achada, isso não sou eu. Tenho que chegar ao pé de mim e dizer assim, olha, sim, houve um erro, houve negligência, pedimos desculpa, fecha isto. A única maneira que tem que me ressarcir é dinheiro, seja, não é? Mas deixem-me em paz, deixem-me seguir a minha vida em paz, deixem-me eu deixar a minha filha em paz, não é? Não... peço desculpa, isto é... Às vezes gostava de ser assim um bocadinho mais objetiva, mas é que não, a dimensão que isto tem, e quando olhamos à nossa volta, por mais que faças, parece que é ingrato, não é? Parece que estamos sempre a dizer as mesmas coisas, a fazer as mesmas coisas, o sistema não mexe nem quer mexer. Eu acho que chega à conclusão que as coisas estão feitas para serem assim. E isto é triste. Não é? E depois muito vos agradeço de me estarem a ouvir, mas é só mais uns, não é? Sou só mais uma. E é ouvir, e mulher de coragem eu sei que eu sou, senão não estava aqui, não tinha durado tantos anos, ou nem tinha, sequer tinha logo à partida ter desistido sem ter tentado, não é? Mas este não é o mundo que eu quero para os meus filhos, este não é o mundo que eu quero viver, este não é o mundo que eu acredito. E eu continuo a acreditar nas pessoas, chamem-me ingênua, chamem-me inocente, eu continuo a acreditar que o novo sangue, que a novas, não é? Pá! Não é? Que de alguma forma queiram mudar efetivamente as coisas. Não pelo estatuto, não pelo ego, não pelo que vos chama. Porquê é que és um juiz se não fazes cumprir as tuas próprias sentenças? Porquê é que tu és um deputado se estás de... Não é? E depois conhecem-se todos e falam-se todos, não é? Isto, pronto, agora já estou a entrar aqui no coisa, mas não é? Mas eu sei que isto era fácil de resolver, e eu sei que isto, quem querendo e quem com a boa vontade e com o trabalho e com a persistência, e eu sei que nós podemos mudar as coisas e que elas mudam em algum ponto. Portanto, por que não serem vocês também a contribuir com isso, não é? A caminharem comigo, a mostrarem-me que de facto vale a pena. Mas pronto, é o que é. Esse trabalho de perdão sou eu que o faço diariamente comigo e para com os outros, não é? Para continuar a poder funcionar. Alexandra, muito obrigado pela apresentação que nos faz aqui do seu caso. Enfim, nós temos sempre um papel duplo que às vezes nos dificulta aqui um bocadinho a gestão também, enfim, do nosso lado, não é? Eu peço desculpa, queria ser menos... De maneira nenhuma. Mas não estou a falar de papéis, estou a falar... Foi suficientemente clara, mas às vezes é difícil mantermos a capa de deputado, enfim, ou do exercício de funções públicas, porque antes disso estão pessoas que são altamente solidárias também com os casos que nos vão aparecendo, e claramente há uns que nos tocam mais do que outros e uns que nos despertam mais do que outros, não só, enfim, para aquilo que temos que fazer, mas sobretudo para a incapacidade que às vezes temos de corresponder a uma determinada expectativa. E o pior que pode acontecer a um cidadão, seja em que situação for, tenha razão ou não tenha, é a sensação de não saber que caminho trilhar, ou como seguir, ou como... E essa angústia é, se calhar, aquela que nos desperta mais em determinado momento. Eu agradeço, em nome da Comissão, a capacidade que teve de expor o seu caso, sobretudo para a componente emocional que ele traz. Nós transmitiremos ao Sr. Deputado Fernando Negrão, que continua a presidir esta Comissão, eu sou muito leiga. As palavras que lhe dirigiu, porque tenho a certeza que qualquer um de nós, no seu percurso político, nos poucos momentos que às vezes sentimos em que tivemos algum contributo, essas palavras certamente ajudarão, e, portanto, transmitir-lhes isso também. Os documentos que nos queira deixar, nós faremos chegar aos grupos parlamentares e também àqueles que não puderam estar presentes, para que eles possam também
diligenciar, enfim, no sentido de procurarem, dentro das suas prerrogativas, ajudar. E da parte desta comissão, a ser dotada a Sofia Matos, que é a relatora, fará depois o relatório também desta petição, que depois irá à reunião da comissão. E agradecer-lhe uma vez mais a sua exposição, sobretudo pelo tempo de todo o processo e, enfim, pela dimensão humana que ela traz. Muito obrigado. Sra. Deputada Sofia Matos, também muito obrigado.